Graças a Deus. Saudades aqui do Papai do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também ao nosso pastor Anderson, meu tio, os demais pastores obreiros, nos abençoados aqui. Queridos, eu quero ler com a igreja um texto sagrado, apenas um versículo que está no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 11. Amém, queridos? Amém. Quero ler e quero pedir para a igreja repetir depois que eu ler. Amém? Amém. Diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. A igreja: Vinde, meninos, ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. amém. Oremos. Espírito Santo, estamos diante do Senhor com a sua palavra. Obrigado por estar aqui falando. Obrigado por cada louvor cantado. Senhor, eu sou insuficiente, dependo de Ti para falar. E ajuda, Espírito Santo, e ajuda a tua igreja a entender a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Graças a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu desejo falar a respeito do temor. O salmista está convidando o povo de Deus, tal como um pai chama os seus filhos: vinde e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É interessante que quando falamos de temor, nós logo tentamos na nossa mente diferenciar temor de medo. Medo de Deus é uma coisa, temor a Deus é outra. E o interessante é que antes de diferenciarmos de forma mais prática, nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos que o temor, ele é divino. O temor não é algo que nasceu no coração do homem por sua própria causa. Tanto é verdade que quando olhamos em Isaías capítulo 11, a partir do versículo 2, o profeta está profetizando sobre Cristo, e ele diz no versículo 2, que repousaria sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Versículo 3 ainda diz: e deleitar-se-ia no temor do Senhor. Preste bem atenção. Cristo recebeu do Pai um espírito de temor, e ele teria prazer, ele se deleitaria em temer a Deus. Por quê? Porque o temor não é algo que nasce no homem por si só. O temor é uma virtude, é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Tanto é verdade que o salmista diz: vinde, meus filhos, e eu vos ensinarei o temor de Deus. Queridos, o salmista ainda fala sobre o temor no capítulo 29 do livro de Salmos, capítulo 19, versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O que o salmista está dizendo? O temor de Deus não é nada que o homem possa colocar. Não existe técnicas, não existe meios, não existe formas de alguém plantar temor no coração de alguém, porque ele é limpo, ele vem de Deus, ele é dado por Deus. O temor de Deus é do céu. Aleluia, aleluia. O proverbista, no livro de Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém chega à sabedoria sem antes passar pelo temor de Deus. Ninguém recebe
sabedoria do alto, sem antes aprender o temor de Deus. Queridos, o temor de Deus, ele é doado. O temor de Deus, ele é buscado. O temor de Deus, ele é aprendido. E o temor de Deus, ele é imposto. A Bíblia nos diz, quando o profeta Jeremias estava profetizando a respeito de Israel, quando Israel retornasse do seu cativeiro, quando Israel retornasse a buscar ao Senhor, no capítulo 32, versículo 40, Deus fala assim: eu farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhe fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Perceba que é o temor doado, é Deus doando o temor ao coração do seu povo, para que o temor de Deus dentro de nós não permita que nos afastemos dele, para que o temor de Deus dentro de nós nos dê prazer nele. O temor é divino, o temor é divino. Perceba que o temor, ele é doado, o temor também é buscado. Provérbios capítulo 2, a partir do versículo 1 a 5, o proverbista está dizendo: olha, se amardes as minhas palavras, e se esconder o meu mandamento, se atentares à sabedoria, se clamares por entendimento. Versículo 4: se como a prata buscares, e como tesouro escondido procurares. Perceba que aquele que amar a palavra de Deus, e fizer da palavra de Deus o teu tesouro, e buscar como a prata, buscar como tesouro escondido, qual será o resultado? Versículo 5: entenderá o temor do Senhor, e achará conhecimento de Deus. Perceba que o temor é buscado. Ninguém recebe o temor sem buscar a palavra. Ninguém recebe temor sem amar a palavra. Ninguém recebe temor sem ter prazer na lei do Senhor. Se você quer temor de Deus, você precisa buscar a palavra, você precisa amar a palavra, você precisa fazer da palavra de Deus o seu tesouro. E aquele que assim fizer, Deus dará temor. Temor é do céu, temor não é da terra, temor é do céu, temor é dado pelo Espírito Santo. Aleluia! Temor é virtude dada pelo Espírito Santo. Aleluia! Temor, irmão, já foi dito aqui, é aprendido, e temor é imposto. Deus também impõe temor sobre os homens. Deus também faz que o seu temor caia sobre a humanidade. Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 4: João viu um grande coral no céu, das almas daqueles que não adoraram a besta, daqueles que não aceitaram o seu sinal, das almas daqueles que morreram por causa da palavra. E eles estavam cantando um louvor no céu. E no versículo 4 diz que eles cantavam: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem não te temerá, ó Senhor, ou quem não louvará o teu nome?
E é interessante que esses santos estão cantando isso antes de Deus mandar as 7 taças da ira. É interessante porque Deus já havia mandado, os 7 selos já havia sido aberto, Deus já havia trazido terror e desgraça na terra. Depois que Deus terminou os 7 selos, veio as 7 trombetas, e Deus continuou mandando terror e desgraça na terra. E antes de Deus mandar as últimas pragas, as 7 taças da ira, os santos do céu adoram: Deus, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Por quê? Porque Deus impõe o seu temor. Aleluia! O temor de Deus também é imposto. E isso é tão verdade que isso nos faz lembrar da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel capítulo 4. Diz o texto que Israel estava em guerra contra os filisteus. Alguém teve uma ideia: ei, vamos buscar a arca de Deus e vamos trazer para a guerra. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 3: e tomando o povo ao arraial, disse os anciões: nós fomos feridos pelos filisteus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos inimigos. Perceba que alguém teve uma ideia: nós vamos trazer a arca de Deus para a guerra, e a glória de Deus, a presença de Deus vai nos livrar. Mas enganou-se quem teve aquela ideia, porque Israel estava vivendo dias de trevas. Os sacerdotes, filhos de Eli, eram grandes pecadores. Eles foram chamados filhos de Belial. E quando olhamos quem é Belial, é uma potestade demoníaca que estava operando na vida daqueles sacerdotes. Aqueles sacerdotes foram chamados de filhos de demônios. Mas alguém teve uma ideia: manda eles trazer a arca. Aleluia. Queridos, a arca entrou na batalha, mas Deus não estava na guerra. A glória de Deus, a presença, o símbolo máximo da presença de Deus entrou na batalha, mas não havia temor de Deus em Israel. Não havia quem temia a Deus. Os sacerdotes não respeitavam a Deus. O povo estava se apegando em um símbolo, mas Deus é maior do que os símbolos. Deus é maior do que os símbolos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não é um símbolo que nos salva, é o temor a Deus. É o respeito à sua santidade, é o respeito à sua palavra, é guardar os seus mandamentos. Israel perdeu a guerra. Israel perdeu a guerra. E no capítulo 4, a arca de Deus foi levada. Capítulo 5 diz que os filisteus, versículo 1 de 1 Samuel, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Asdod. Versículo 2: e colocaram ela no templo de Dagon. O que era para os filisteus a arca? Era troféu. A arca é troféu. A arca é troféu. Mas a glória de Deus, a presença de Deus não é troféu.
Filistia. Deus então impõe temor. Diz o versículo 3 que acordaram os sacerdotes de Dagon, e pela madrugada eles encontraram Dagon dobrado de joelhos diante da arca. E eles levantaram Dagon, a imagem de Dagon, e colocaram Dagon no seu lugar. No outro dia, versículo 4, eles voltaram lá de madrugada. Estava Dagon sem cabeça, sem mãos, caído diante da arca. Por quê? Porque só há um Deus. Dagon não é Deus. Dagon não é Deus. Aleluia. Versículos 5 em diante diz: Deus começou a ferir os filisteus. Veio uma praga de hemorroida e começou a atacar todos os homens lá em Asdod. Então os filisteus de Asdod disseram: é a arca, tira a arca daqui. Mandaram para Gate. Chegou em Gate, Deus assolou Gate com hemorroida, do menor ao maior. E os gaditas disseram: é a arca, tira a arca daqui. O que é isso? Deus impondo temor. Deus impondo temor. A minha glória não é troféu. A minha presença não será tomada. A minha presença não é tomada. A minha presença é dada. Aleluia. Deus impondo temor. Então os gaditas lá da Filistia pegaram a arca e disseram: vamos levar para Ecrom. Os filisteus de Ecrom receberam a notícia, estão trazendo a arca aí. Então o povo de Ecrom apareceu no meio do caminho, na porta da cidade, e disseram: nós não queremos a arca. Manda a arca para o seu povo. Manda a arca para o seu povo. Nós não queremos a arca. Sabe o que é isso? Temor imposto. Deus impondo temor. A minha glória não é troféu, e a minha presença não pode ser tomada nem roubada. Glória. Eles consultaram os adivinhos e os sábios. Os adivinhos e os sábios disseram: vocês vão devolver a arca? Então vocês têm que mandar uma oferta. Faça 5 hemorroidas de ouro e faça 5 ratos de ouro, porque a hemorroida e a praga do rato assolou toda a Filistia. Que seja o número dos seus príncipes, que seja o número das suas cidades, e manda como oferta para o Senhor. Aleluia. E peguem 2 vacas que estão amamentando, que têm bezerros novos, vacas que nunca carregaram jugo. Queridos, o que isso significa? Irmãos, uma coisa é você colocar um carro para um boi que já está acostumado a puxar. Outra coisa é você colocar um carro e peso em um boi que nunca puxou carga. Então eles disseram: pegue 2 vacas amamentando, que nunca carregou jugo, e faça um carro de boi novo. Coloque a arca em cima, ponha a oferta de ouro lá, e ponha as vacas para carregar. Se as vacas não sair do lugar e as vacas voltar para os seus bezerros, tudo o que aconteceu foi coincidência. Mas se as vacas pegar o caminho de Bet-Semes e for parar lá em Israel, foi Deus que operou
todas essas maravilhas. Aleluia! E eles fizeram isso. As vacas esqueceram dos bezerros. As vacas abandonou seus bezerros e começou a puxar o carro e berrando, bateu lá em Israel. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus impõe temor. Irmãos, a arca de Deus chegou lá em Bet-Semes. Os levitas receberam, pegaram as vacas e mataram como holocausto, e adoraram a Deus, se alegraram. A arca de Deus ficou lá perto de uma grande pedra. De repente, os israelitas que moravam em Bet-Semes viu a arca lá e disse: eu vou ver o que tem dentro, eu vou dar uma olhada dentro, eu quero saber o que é que tem dentro da arca. Mas a arca representava a presença de Deus. Glória a Deus. A arca representava a glória de Deus. E temer a Deus é respeitá-lo, é não avançar limite. Quem teme a Deus respeita a sua santidade. Quem teme a Deus não avança limites. Quem teme a Deus não faz o que não deve. Glória a Deus. Irmãos, a curiosidade bateu. O povo de Bet-Semes olhou dentro da arca, capítulo 6 de 1 Samuel. Diz o texto, versículo 19 do capítulo 6: e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, até feriu o povo 50.070 homens. E o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? Quem poderia estar de pé diante de Deus? Porque Ele é santo. Glória a Deus. E quem é que vai subir e vai levar essa arca embora? Aleluia. Queridos, ter a presença de Deus demanda ter temor. Se eu quero a presença de Deus, eu preciso desenvolver temor. O Espírito de Deus estava sobre Cristo, e Cristo tinha prazer em temer a Deus. Cristo deleitava em temer o Pai. Aleluia! Aleluia! Cristo dizia: tudo que eu faço é que o Pai me ordenou a fazer. Tudo que eu falo é que o Pai me disse para falar. Eu não faço nada de mim mesmo, porque eu temo a Ele. Glória a Deus. Temer a Deus demanda respeitá-lo, é buscar a sua vontade, é estar em reverência diante dele, respeitar a sua presença em temor. Quem não teme ao Senhor nunca terá a sua presença, porque a presença de Deus pode te matar. A presença de Deus pode te matar. Quem não teme ao Senhor pode morrer. Queridos, diz o texto que a arca de Deus vieram os moradores de Quiriate-Jearim e levaram a arca de Bet-Semes, e lá consagraram um homem, Eleazar, para cuidar da arca, filho de Abinadab.
E a arca ficou ali por 20 anos. 20 anos. Eu não quero continuar aqui porque ainda tem coisas para falar, mas a presença de Deus demanda temor, demanda respeito, demanda santidade. O que é medo? Medo é um estado emocional que nos alerta do perigo. Medo é um estado da nossa emoção, diz o nosso dicionário, que nos alerta do perigo. O que o medo provoca? Pavor, desânimo, covardia. Medo não vem de Deus. Por quê? Porque o medroso vive em pavor, o medroso vive desanimado e o medroso é covarde. Quem vive com medo, achando que é temor, está enganado, porque temor é o profundo sentimento de respeito ao Senhor, é total reverência ao Senhor, é submissão à sua vontade. Quem teme a Deus não tem pavor, antes se sente seguro. Enquanto o medo te dá pavor, aquele que teme a Deus se sente seguro. Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor anda em confiança e está seguro, porque está refugiado por Deus. O salmista, no Salmo 27, versículo 1 a 3, texto cabeceira, olha o que o salmista disse: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Enquanto o medo traz pavor, aquele que teme ao Senhor não tem medo. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Versículo 3: ainda que o exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Temer ao Senhor, temer ao Senhor. Quem tem temor não anda apavorado, quem tem temor não anda desanimado, quem tem temor não anda em covardia. Estava Josué apavorado, estava Josué com medo, porque ele ia substituir o grande profeta Moisés. Maior do que Moisés, só Jesus Cristo. Não há profeta maior do que Moisés, além de Jesus. Então estava Josué apavorado. Deus aparece para ele e diz assim, capítulo 1, versículo 9: eu não te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Quem anda em temor não vive em medo, quem anda em temor vive em segurança, quem anda em temor não vive desanimado. Irmãos,
Esse texto você conhece muito bem. Estava Elias, um desgaste espiritual muito grande. Ele acabara de desafiar os profetas de Baal, e todos nós sabemos que Baal representa uma potestade espiritual, um demônio poderoso. Tanto é verdade, Baal e Jezabel é citado em Apocalipse. Ele acabara de matar os seus profetas, acabara de matar os profetas de Acera, e agora Jezabel ameaça de morte. Elias, diante daquele desgaste espiritual, diante daquele terror, ele foge. E então ele, desanimado, capítulo 19, você conhece o texto, lá no deserto, versículo 4, ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso é fruto de medo. Medo traz desânimo, medo traz terror, medo traz pavor. Mas diz a palavra de Deus que ele se deitou e dormiu. Versículo 5: eis que um anjo do Senhor apareceu e disse: ei, Elias, levanta, come, já está aqui preparado a sua cabeceira, pão cozido na brasa, tem uma botija de água, come, bebe, porque grande é a tua caminhada. Quem teme a Deus não vai ficar prostrado. Quem teme a Deus não vai ficar desanimado, porque Deus enviará socorro do céu. Aleluia. Glória a Deus. Você já pesquisou, e verdade é, nas Escrituras existe a palavra não temas 366 vezes. Nós sabemos que o ano é 365, mas tem o ano bissexto, e neste ano é 366 dias. Não é à toa que está na Bíblia: não temas, 366 dias. Há um não temas para cada dia do ano. Eu não sei qual é a tua perturbação, mas aquele que teme ao Deus, há um não temas para cada dia. Não temas, não desanime, não temas, não desanime. Come a palavra, bebe essa água, levanta e anda. Come a palavra, bebe esta água, levanta e anda. Ele acaba da ceia. Eu percebo que ânimos estão sendo renovados. Eu percebo que Deus está renovando ânimos. Eu percebo que Deus está animando pessoas. Eu percebo que essa palavra veio para te animar, para te fortalecer. Eu e você que teme ao Senhor, não desanimes. Não desanimes, não desanimes, não desanimes. Irmãos, há tantos benefícios em temer a Deus. Primeiro, quero falar de segurança. Salmo 34, 7.
O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus e guarda do mal. O rico paga a segurança e faz muito bem, mas aquele que teme a Deus tem segurança do céu. Aquele que teme a Deus, o anjo acampa e guarda. Ele andará ceia. Salmo 34, 9 e 10. Aquele que teme ao Senhor, de nada tem falta. Aquele que teme ao Senhor, de nada tem falta. E o salmista ainda diz: os leõezinhos passam fome. Nós sabemos que o leão é o rei da selva, é o animal que tem a fama de mais poderoso, mas os filhos do leão passam fome. Mas diz o salmista: aquele que teme ao Senhor, de nada tem falta. Levantará ceia. Salmo 25, versículo 14. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. Aquele que teme ao Senhor recebe segredos. O temor de Deus, ele é um freio contra o pecado. Para concluir, o servo de Deus, líder e governador em Judá, Neemias, ele disse assim, capítulo 5, versículo 15: os governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, tomava pão do povo, tomava vinho do povo, eram gananciosos, eram egoístas, exploravam, arrancava lã. Porém eu não fiz assim, porque o temor de Deus estava dentro de mim. Aquele que teme a Deus tem um freio contra o pecado. Que Deus vos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor. Glórias a Deus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Aleluia. Nós vamos ficar no temor do Senhor. Aleluia.